A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e quero acolher você que está conosco a partir de agora em mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales. Essa série que vai levando até você a riqueza do ensinamento deste doutor da Igreja através do seu livro Filoteia, que fala dessa alma amiga de Deus, de uma alma que quer ser cada vez mais íntima de Deus. Eu acredito que você que está aqui está buscando isso, essa proximidade com Deus cada vez maior. A única maneira de sermos realmente felizes aqui, já nesta vida, enfrentando todas as dificuldades e desafios e um dia plenamente felizes, alegres para sempre no céu, nesta união eterna com Deus. Acolho você que está pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pela web rádio Jesus Misericordioso. Você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Um alô muito especial para você, ouvinte da Rádio Cultura, você que está nas noites de segunda a sexta aqui na programação da 102.1 Cultura FM, acompanhando o programa Direção Espiritual. É muito bom saber que você está aí. Se é a primeira vez que está conosco, bem-vindo. Se sempre está, receba o nosso carinho. Se não é inscrito ainda no nosso canal, faz isso agora, tá bom? Muito simples, basta clicar esse botãozinho, inscrever-se. Se não segue o nosso perfil, clique aí em seguir e fique conosco recebendo esse conteúdo para a sua edificação, para a maior glória de Deus. Vamos para mais um passo, mais um capítulo nessa segunda parte do livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Na primeira parte, uma motivação que eu acredito que se você veio acompanhando, você teve aí no seu coração, de romper com o pecado, tirar do coração as raízes do pecado e buscar realmente uma vida devota, uma vida íntima de Deus. Nessa segunda parte, São Francisco de Sales está nos mostrando os meios para termos esta graça de Deus, porque sem a graça de Deus a gente não pode fazer nada de bom. Tudo de bom que fazemos é pela graça de Deus. Por isso ele tem nos falado da oração e dos sacramentos, essas duas vias importantíssimas através das quais a gente recebe a graça de Deus. Hoje a gente vai falar sobre mais um aspecto, digamos assim, desta realidade de vida, de oração, de vida espiritual, que é muito importante. Como receber a graça de Deus. Você, muitas vezes, eu tenho certeza, já pediu graças a Deus, já buscou o socorro de Deus. E como é que isso acontece e o que é que eu e você temos que fazer para sermos beneficiados? Então vamos rezar, vamos pedir que Deus nos ilumine para acolhermos o mais profundo possível todo esse ensinamento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. E reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. E traz sobre a sua mente, sobre os seus lábios, sobre o seu coração, o sinal da cruz, o sinal da nossa salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Livro Filoteia nas suas mãos? Já tem? Não tem? Procura adquirir em boas livrarias católicas, é muito importante.
E estando assim iluminados por Deus, pedimos a ajuda do Espírito Santo. Quando fazemos isso, Deus nos atende na sua bondade e na sua misericórdia. Capítulo 18 da segunda parte do livro Filoteia. Como se devem receber as inspirações? Claro, as inspirações de Deus. Entenda-se aí também as graças de Deus. Preste bem atenção. Por inspirações, compreendemos todos os atrativos da graça. Então, quando você ouvir inspirações aqui nessa linguagem, desse ensinamento de São Francisco de Sales, imagina a graça de Deus nos atraindo, a graça de Deus tocando a nossa vida. Então, entendemos assim os bons movimentos do coração, os remorsos de consciência. Quando você deseja fazer alguma coisa boa, quando você sente aquela vontade de fazer alguma coisa boa, esse movimento bom do coração, foi uma graça de Deus que lhe tocou. Os remorsos de consciência, quando alguma coisa pesou, como a gente diz, né, na sua consciência, você se deu conta, você reconheceu que fez algo errado, foi um toque da graça, foi um atrativo da graça. As luzes sobrenaturais e, em geral, todas as bênçãos com que Deus visita o nosso coração. Então, as inspirações são visitas de Deus no nosso coração. Você tem percebido essas visitas? Você tem correspondido a esses toques da graça de Deus? É essa a motivação que São Francisco de Sales vai estar nos fazendo. Ele diz assim, são essas visitas de Deus. Deus visita o nosso coração por sua misericórdia amorosa e paternal. Para quê? Para que Deus nos visita? Para que Deus envia suas graças sobre nós? Escute, para acordar-nos da nossa sonolência, porque às vezes vivemos assim, dormindo, não é? Dormindo na vida de pecado, dormindo da nossa distância de Deus, dormindo nas nossas vontades, nos nossos prazeres. É uma sonolência. Dentro da batalha espiritual, o inimigo de Deus, ele nos adormece. Então, a graça de Deus vem para acordar-nos da nossa sonolência ou para incitar a prática das virtudes, para nos animar a fazer coisas boas, sempre nos esforçando, nos dedicando, ou para aumentar em nós o amor a Ele. Deus vai fazendo com que o meu coração e o seu o ame cada vez mais, queira cada vez mais conhecê-lo e fazer a vontade dele. Numa palavra, resume agora São Francisco de Sales, essa graça, essa inspiração, esta visita de Deus que vem para nos fazer procurar o que é de nosso interesse eterno. Aí está uma questão. Nós, muitas vezes, e durante dia após dia, buscamos aquilo que nos interessa a nível temporal. A gente precisa buscar o trabalho, o estudo, as coisas que dizem respeito a esta vida aqui. Mas até quando nós fazemos isso, desde as coisas mais simples, nós deveríamos fazer isso em vista da vida que não passa, em vista da eternidade, porque mais cedo ou mais tarde esse momento de passagem vai chegar para mim, para você, só que a gente vai dormindo como se a vida fosse só essa. Então diz São Francisco de Sales que a graça de Deus vem exatamente para que eu e você possamos procurar o que é de nosso interesse eterno. Você tem feito coisas, tem dito coisas, tem pensado coisas que lhe ajudam a caminhar para o céu? A graça de Deus está buscando a cada instante inspirar o seu coração desta forma. É exatamente isso, vem uma comparação bíblica, que o esposo dos cantares, aquela figura, não é? Do amado, da amada, que está no livro Cântico dos Cânticos. Então, é isso que o esposo dos cantares chama, em termos místicos, procurar a esposa, bater-lhe à porta, falar-lhe ao coração, acordá-la, fazê-la chamar por ele em sua ausência, convidá-la a comer o seu mel, a colher frutos e flores e ali falar. Olha que coisa linda! Dia após dia, várias vezes durante o dia, Deus está procurando, através de inspirações, tocando o nosso coração, para que compreendamos algo de bom, para que decidamos fazer algo de bom, da forma como nós vemos ali o esposo procurar a esposa no livro do Cântico dos Cânticos, batendo a porta, falando ao coração. Deus está
batendo a porta do seu coração. Agora mesmo, através deste programa, deste momento que nós estamos vivendo, Deus está batendo no meu coração, batendo no seu também, querendo falar para mim, falar para você, mover a minha vida e a sua na direção do céu. Então você que está aí ouvindo pela rádio, não pense que você está aqui à toa. Deus moveu o seu coração para você estar ouvindo tudo isso agora, entendeu? Você que está acompanhando pela internet, não foi à toa que você chegou aqui. Existe uma movimentação da graça de Deus, porque Deus quer que nós cheguemos à felicidade eterna. Então Ele vai nos visitando, batendo a porta do nosso coração, vai nos falando, e a questão é como receber essas inspirações. Por isso que a gente está aqui hoje, junto a São Francisco de Sales, para aprender. Outra comparação agora muito interessante. Ele diz assim: sirvo-me também desta comparação para maior clareza. Escute, 3 coisas são necessárias para contrair-se um desponsório. Está falando de um casamento. O que é, ainda pegando essa comparação lá do livro Cântico dos Cânticos, ele vai de novo comparar agora com um casamento nas condições que são necessárias para um casamento. Para uma pessoa casar com a outra, o que é preciso para esse desponsório? 3 coisas. Primeiro, há de ser proposto à pessoa que se deseja o coração e a fidelidade. Muito bem, alguém vai chegar, para outra pessoa, o rapaz para a moça, normalmente deveria ser assim, nessa ordem, ou a moça para o rapaz, e um vai dizer para o outro, que deseja se casar, deseja se unir, deseja estar com ele, estar com ela para sempre. Essa é a primeira coisa, alguém tem que se propor. Segundo, esta há de anuir a proposta, Esta outra pessoa há de anuir a proposta, ou seja, o outro que recebeu a proposta de casamento tem que aceitar, tem que gostar da proposta, tem que dizer: que bom, fico feliz em saber disso, que você quer casar comigo, E a terceira condição, há de dar o consentimento. Aí não basta, eu gostei da ideia, eu achei interessante, pronto, mas tem que ter a terceira condição: eu também quero casar com você. Entendeu? Uma proposta, um acolhimento e um consentimento. Você vai entender melhor agora. Assim, Deus, quando quer operar em nós, por nós e conosco alguma coisa para a sua glória, quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida ou através da nossa vida, unido a nós para a sua glória, tudo é para a glória de Deus. Primeiro, nola propõe por suas inspirações. Então Deus vai fazer com que você perceba, de alguma forma, alguma coisa boa que Ele quer que você faça na sua vida ou através de você na vida de alguém. Vem aquele pensamento. Como é que vem? Vem um pensamento. Uma ideia boa, algo bom. Claro, se for coisa ruim, não foi de Deus. Deus nunca vai nos inspirar a fazer uma coisa má. Sempre são coisas boas. É a proposta. Depois, nós a recebemos com uma suave complacência. Então você entendeu aquilo de bom, sentiu aquela vontade de fazer aquilo de bom, mas precisa, igual no casamento, do terceiro passo, o consentimento. Pois como há 3 degraus pelos quais se cai no pecado, você vai ver que acontece a mesma coisa, sendo que ao contrário, no caso do pecado. Veja que interessante, talvez você nunca tinha feito esse paralelo, essa comparação. Olha, também há 3 degraus pelos quais se cai no pecado: a tentação, o deleite e o consentimento. Entendeu? Sempre vem um pensamento bom, se for vindo de Deus, ou um pensamento mau, se for vindo do demônio, o tentador. O segundo degrau parece também. O primeiro é uma inspiração boa, se vem de Deus, má, se vem do demônio. O segundo degrau qual é? O consentimento, ou melhor, o deleite. Aquela hora em que você aceita aquele pensamento bom, se vem de Deus, ou aquele pensamento mau, se vem do inimigo. O pensamento mau, por exemplo, vem um pensamento de uma traição, de um adultério. Este é o pensamento, no caso a tentação. Aí pode vir aquela certa concordância, aquela certa complacência. Ele chama também aqui de deleite. Você
eu acho que isso vai ser bom. E o terceiro degrau, o consentimento. Quando você, seja de algo bom, seja de algo mal, aceita fazer. Aí é que caracteriza, então, o acolhimento da graça ou a queda pela tentação. Assim, há 3 degraus pelos quais nos elevamos à prática das virtudes. A inspiração, que é contrária à tentação, a complacência na inspiração, que é oposta ao deleite da tentação, e o consentimento, a inspiração, que se opõe ao que se dá à tentação. Deu para entender? Não é difícil, né? A questão é como é que você está lidando com essas boas inspirações de Deus ou com essas tentações. Caso a inspiração durasse todo o tempo de nossa vida, nem por isso seríamos mais agradáveis a Deus, se não a recebêssemos com agrado. Então, não basta só você ficar recebendo as inspirações de Deus. Não é isso que vai agradar a Deus. Eu realmente estou percebendo, Deus me pedir isso, Deus me mover a isso. A questão é, você está fazendo? O que agrada a Deus não é você só receber, é você corresponder às inspirações. Ao contrário, ofenderíamos a Deus como os israelitas, que, como ele mesmo disse, abusaram por 40 anos da graça que lhes deu para se converterem. Os israelitas no deserto, Deus foi dando aquele tempo, dando inspirações e cabeça dura, não foram dóceis. Quantos anos você tem? Há quanto tempo Deus está falando para você? Em momentos como esse, em momentos em que você, assim, aparentemente do nada, pensa algo bom, pensa em fazer algo bom, pensa em falar algo bom e não fala, e não faz. Aí está o problema. Isso se torna mais grave, como foi o caso do povo no deserto, né? Foi proibido por um juramento de entrarem na terra do seu repouso. Foram libertos do Egito, tiveram toda a assistência de Deus ali na peregrinação no deserto, mas por esse fechamento de coração ficaram de fora da terra prometida. Esta complacência às inspirações muito adianta a obra de Deus em nós. Quanto mais Deus vai nos inspirando e nós vamos correspondendo, a gente vai avançando nesta vida devota, nesta vida na amizade com Deus. E nos atrai a complacência de seus olhos. E Deus se agrada. Deus vê, gente. Deus vê tudo. Então, quando Deus inspira e eu correspondo, Deus está vendo que eu estou querendo, que eu estou fazendo aquilo que Ele está me motivando a fazer. Pois, conquanto ainda não seja um consentimento perfeito, em todo caso, lhe é uma disposição muito favorável. E se já o gosto que se tem de ouvir a palavra de Deus, que é quase uma disposição externa, é muito agradável a Deus e um sinal de salvação, muito mais o será, sem dúvida, a complacência às inspirações. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, já é uma forma assim, digamos, externa, não é? Em que Deus está nos falando. Claro que eu leio e sinto no meu coração, percebo no meu coração, esse sinto que eu disse não é de sensação, de emoção, é uma percepção no coração que Deus está me falando. Então ele diz que da mesma forma e até de uma forma muito mais agradável a Deus é quando Ele vai enviando esses bons pensamentos, esses bons desejos, essas boas compreensões e eu vou acolhendo. É desta deleitação que nos fala a esposa dos Cantares. De novo, o Cântico dos Cânticos, dizendo: a minha alma se desfez em alegria quando o meu dileto me falou. Que coisa linda, não é? Deus tocou o meu coração com a palavra, com uma compreensão, com uma movimentação, uma vontade, e aquilo gera uma alegria no meu coração, uma disposição. Mas, enfim, é do consentimento que tudo depende. Então, perceber a inspiração, estar atento, importante. Deleitar-se, no melhor sentido da palavra, gostar daquilo, ver que aquilo realmente é algo bom, é importante, mas fazer, consentir, essa é a questão. O consentimento é o que define toda a situação. Assim como o fato de você ter um pensamento ruim e até meio que gostar dele só se torna pecado quando você faz, só se torna realmente algo de bom quando você corresponde
aquilo que vem de Deus. Pois, tendo recebido uma inspiração com complacência, gostou daquilo que Deus lhe falou, mas sem dar o nosso aprazimento, tornamo-nos réus. Olha só que coisa séria. Tornamo-nos réus de uma extrema ingratidão para com a divina majestade e quase a tratamos com maior desprezo do que se a tivéssemos rejeitado imediatamente. Então, quando Deus inspira o nosso coração e nós não correspondemos, é um ato grave, é um ato de ingratidão a Deus, que está bondosamente falando aquilo para o nosso bem. Foi esta a falta e a desgraça da esposa dos Cantares, que, sensibilizada com muita alegria ao ouvir a voz do seu dileto, ficou alegre, a voz do meu amado, contudo, não lhe abriu a porta. E se recusou de uma maneira frívola, de sorte que o esposo se foi embora, deixando-a com indignação. Se Deus bate a porta do seu coração e do meu, nos propõe algo de bom e nós não abrimos a porta, e nós preferimos pensar em outra coisa, mudar de assunto, ele se afasta de nós, indignado, pela nossa ingratidão. A gente precisa pensar nisso, é verdade ou não é? Cumpre, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela internet ou pela rádio, resolveres-te a receber dora em diante todas as inspirações do céu, como haverias de receber os anjos que Deus te enviasse para tratar contigo e de um negócio importante. Inclusive, muitas dessas inspirações vêm pelos nossos anjos, o seu anjo da guarda, o meu anjo da guarda. Então, receba essas inspirações como quem está recebendo um anjo que vem de Deus para lhe levar para o céu. Escuta com calma o que a inspiração te propõe. Presta atenção ao amor de quem a dá. Recebe-a com alegria e dá o teu consentimento de um modo terno e amoroso. Faça aquilo que Deus está dizendo para você. Isso é muito importante. E Deus, que nunca nos poderá dever alguma obrigação, não deixará de ter gosto em tua docilidade e fidelidade. Deus vai se agradar de ver a sua atenção e a sua obediência àquilo que Ele está lhe inspirando. Mas, agora, uma orientação muito, muito, muito importante. Preste bem atenção agora. Pare para ouvir. Escute. Mas, se a inspiração exige de ti alguma coisa de maior e extraordinário, deves suspender o consentimento até consultar o teu diretor espiritual, que a examinará para ver se vem de Deus ou não. Entenda bem, você não vai, diante de qualquer coisa boa que Deus lhe inspirou, procurar o padre para saber, padre, o senhor acha que eu devo fazer isso ou não? Você tinha que morar com o padre, andar com o padre para cima e para baixo. Claro que não é. Então, as coisas do dia a dia, veio um pensamento fazer a visita a alguém, uma coisa boa. Veio no seu pensamento ler um bom livro espiritual, coisa boa. Deus está tocando o seu coração para você fazer coisas boas. Mas digamos que veio o seu coração fazer uma penitência de subir uma grande serra de joelhos para oferecer esse sacrifício pelos pecadores. Isso é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas é uma coisa extraordinária, É algo assim meio exigente ou muito exigente. Então, antes de você se lançar e dizer, eu vou fazer, é Deus que está me pedindo, conversa com o padre, com o diretor espiritual, se você tem, e partilha essa inspiração. Porque aí você vai ter uma clareza maior se isso vem de Deus ou pode vir até do demônio. Como é que pode? Você pode dizer, mas o demônio vai me inspirar a fazer uma coisa boa? Ele é astuto. Às vezes é uma forma, como o pai da mentira, de nos enganar a fazer algo extravagante, que pode até prejudicar a nossa saúde, prejudicar a saúde de alguém. Então a gente tem que estar atento a isso. E aqui São Francisco de Sales explica, ele diz assim, presta bem atenção, porque acontece muitas vezes que o inimigo, vendo uma alma dócil em seguir as inspirações, vendo que alguém atende a tudo que Deus manda, lhe insinua falsas inspirações para a enganar, mas debalde, se ela obedecer com humildade ao seu diretor. Então,
buscar ajuda, um aconselhamento de um padre, de alguém mais experiente, vai lhe ajudar a não cair nessas armadilhas. Quase terminando o nosso encontro de hoje, termina assim São Francisco de Sales. Uma vez dado o consentimento à inspiração, cumpre executar cuidadosamente o que ela exigiu de nós, o que completa a obra da graça, porque reter o consentimento no interior, sem levá-lo a efeito, seria imitar um homem que, tendo plantado uma vinha, não a quer cultivar, com medo de que não produza frutos. Veio a inspiração, acolha, goste daquilo, veja que aquilo é algo realmente bom e faça bem feito. Porque não adianta você simplesmente plantar uma vinha e não cultivá-la. Uma coisa fica esperando a outra. Considera de quanta utilidade será a tudo isso a devoção da manhã. Veja como é importante aquela oração que a gente deve fazer no início da manhã. Confere lá a oração da manhã, que está em episódios anteriores. É só você olhar nas nossas playlists, mas para dizer, é importante cedinho rezar, ouvir as inspirações de Deus, que vem da palavra, que vem dentro do nosso coração, e durante aquele dia colocar em prática, a partir daquele recolhimento do coração. Depois da oração da manhã, referido o recolhimento do coração, conquanto nos disponhamos a fazê-los bem, com uma preparação não só geral, mas também particular. Terminamos assim pedindo ao Senhor que nos dê essa graça de percebermos suas inspirações, abraçarmos e praticarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica aqui o nosso convite, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não saia daqui sem clicar esse botãozinho aí, inscrever-se. Se não segue ainda esse perfil, eu aconselho você a fazer isso, não paga nada, é só tocar o botãozinho seguir e nós vamos nos encontrando aqui sempre que Deus for nos permitindo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.